Louvado seja o nome do nosso Pai Yahweh. A pedido da irmã, que me fez uma pergunta no WhatsApp, a respeito do livrinho de Apocalipse, que está no capítulo 10. Minha querida irmã, para me responder a sua pergunta, primeiro tem que falar, são 3. A Bíblia coloca 3 situações em uma única coisa. É uma confusão esse livro. A Bíblia realmente é um livro confuso. A pergunta da irmã é do livrinho de Apocalipse, capítulo 10. Porém, no capítulo 5 também tem um livro, que é o livro selado com 7 selos. Vamos começar do começo. Olha só. E vi um anjo forte brandando com grande voz, que é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Quer dizer, nem lá em cima, nas alturas, não tinha ninguém digno de abrir o livro. Nem aqui embaixo na terra também não tinha ninguém digno de abrir o livro. E nem abaixo da terra, só quem está debaixo da terra é defunto, né? Eles não vão abrir mesmo não. Então, e nem de olhar para o livro. Vamos continuar. E vi na testa do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Versículo 1 está dizendo: e vi. O profeta viu o livro. E vi na testa do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora. Ele viu o livro. Ele sabia que ele estava escrito por dentro e por fora, então ele enxergou. Aí quando tu chega um versículo mais abaixo, está dizendo, versículo 3: e ninguém no céu nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele, sendo que o próprio apóstolo tinha visto o livro. Se ele viu, ele olhou para ele. Ele não era digno de olhar para o livro, se ele mesmo leu o livro, viu o livro. Tanto é que foi ele o autor do Apocalipse. Aí esses pastores nessas igrejas faz essa pergunta para eles, eles tentam distorcer, eles começam a querer se esconder. Não, nós temos que espiritualizar, já que não tem resposta mesmo. Aí começa a enrolação. Como é que o Ser Supremo não é digno de abrir o livro? Se foi ele mesmo que escreveu o livro e ele está nas alturas. De acordo com a Bíblia, ele está no céu, lá em cima. Porque a palavra céu significa as trevas aqui embaixo. Mas como foi invertido, vou falar as alturas. O Ser Supremo é digno de abrir o livro, foi ele que escreveu ele. Agora, por que o livro é escrito por dentro e por fora? Vou dar a resposta mais na frente. Vamos à pergunta da irmã. Apocalipse capítulo 10, a partir do versículo 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e que por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quem branda o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrever, o apóstolo João, né? Ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: sela o que os 7 trovões falaram, não o escrevas. E o anjo que vi estava sobre o mar, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há.
que não haveria mais demora. Minha querida irmã, observa bem que o anjo tinha um livrinho na mão, um livrinho aberto. Não é o livro de Apocalipse, capítulo 5, que tem 7 selos. Esse livro aqui, ele não tem selo. Ele já veio literalmente aberto. Ou seja, é uma espécie de livro que já vem para revelar. Não está selado. Segundo ponto. Quando ele clamou, os 7 trovões soaram suas vozes. E o profeta queria escrever os que os trovões haviam falado. Ele disse, sela, não é para essa geração, tá? Sela significa guarda contigo, não é para agora, é mais para frente. Está sobre o mar, então jurou por aquele que vive para todo sempre, o que criou o céu, o que nele há, a terra, o que nele há, e o mar, o que nele há, e por aí vai, né? E não havia mais demoras. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo do Altíssimo Yahweh, como anunciou aos profetas, seus servos. E no versículo 8, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo, e disse, vai e toma o livrinho aberto. O livrinho não está selado, ele está aberto. O livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo, dai-me o livrinho. E ele disse-me, toma e come, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce, como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, por aí vai. Aí comi, e na minha boca se fez amargo e doce como mel. E eu não vou ler tudo para não ficar chato. Então vamos lá. Ele me diz, importa que profetize outra vez a muitos povos, nação e línguas e reis. Como nos dias de hoje não tem mais reis, é misturado, são presidentes, governadores e por aí vai. Então importa, versículo 11, que profetizes outra vez. Minha querida irmã que fez a pergunta, o livrinho aqui ele está aberto, não está selado. Ele é um livro que já vem direto para anunciar povos, línguas e nações. O que importa que profetize outra vez. Interessante que no dia 17 de março de 2020, um mensageiro do Altíssimo Yahweh me visitou na minha casa quando eu era ainda escravo do sistema religioso. Quando eu ainda era seguidor de uma estátua muito grande que tem no Rio de Janeiro, o famoso Jesus Cristo, que é um boneco. E ele me passou um livrinho com mais de 150 cartas. É muita coincidência. Eu tenho um livrinho na minha mão, minha irmã. Não vou dizer você que é o mesmo livrinho que o João, porque o livro de João ele comeu, né? O meu eu não comi não, eu recebi ele já aberto. Para anunciar povos, línguas e nação. Vamos a outra história. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno, né? É infinito o evangelho, mas ele escreve eterno. Que tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Yahweh e dai-lhe graça, porque vinda é a hora do seu juízo. Que aqui eles colocam temei a Deus e dai-lhe glória, né? Eu não calo nessa mais, que eu sei que esse Deus aqui é o próprio Satanás, é o título dele. Então, para não blasfemar do Supremo, eu vou inverter. Temei a Yahweh, tá? E dai-lhe louvores, dai-lhe honra ao seu nome. Porque vindo é a hora do seu juízo. Ele vai julgar esse povo no 7º milênio. E está perto. E adorai aquele que fez os céus e a terra e as fontes das águas. E quem fez isso não se chama Jesus. Tá? Não foi nenhum Jesus que criou os céus e a terra e as fontes das águas. Quem criou foi o nosso Pai. Ainda que o nome Jesus fosse verdadeiro,
Não foi Jesus que criou nada, foi o Pai dele. Agora, quem transformou Jesus num Deus? As igrejas. Então, para as igrejas, Jesus é um Deus. Para mim, ele é um boneco muito grande que tem no Rio de Janeiro, mas tal. Minha querida irmã, observa que o anjo de Apocalipse, capítulo 10, ele tem um livrinho aberto, né? E era para ser divulgado. O livrinho é muita coincidência. O Evangelho de João, capítulo 14, ali fala de um evangelho que será proclamado em toda a terra. Quem está proclamando esse evangelho do Apocalipse, capítulo 14, é o mesmo que está revelando o Apocalipse, capítulo 5, o livro selado. Vamos agora, por que o livro é selado? Qual é o mistério? O nosso Pai, Yahweh, o Supremo Criador do Universo, Pai de Deus, que é o próprio Lúcifer, é o título dele, ele deixou o livro escrito por dentro e por fora. Como se interpreta algo que está escrito por dentro e ainda selado? O livro em si é uma pessoa, é alguém que o Altíssimo usa na terra, é um homem. Ele pega as palavras dele, coloca dentro desse homem, tá? E esse homem é o mesmo Messias, ele é digno de desatar o selo. Então o Altíssimo pega as palavras do livro que está selado, coloca dentro do filho dele, que é o Messias, e depois, quando quebra o selo, o livro é escrito por fora. Significa, ele vai quebrando o selo, selo por selo, e divulgando aos que estão de fora. Ou seja, ele está com as palavras do Altíssimo dentro dele, por isso que é selado lá de dentro. A ele pronunciar da boca para fora, passa a ser escrito e divulgado por fora. Ou seja, os selos vão sendo abertos e o Messias vai divulgando o que está escrito nos selos. Ele é o único digno de revelar o que está escrito nos selos. Ele é o único, tá? O livro em si é ele mesmo, é o Messias, é uma pessoa. As palavras estão escritas por dentro dele. Quando ele falar, será divulgada para os de fora. Assim se cumpre, escrito por dentro e por fora. Ou seja, ele recebe para dentro e transmite aos de fora. O livro selado é o próprio Messias. E é o mesmo de Apocalipse capítulo 14, com o evangelho infinito para proclamar em toda a terra. Vou ler de novo para vocês entenderem. 14, versículo 6. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha um evangelho infinito para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. E ele deixa claro: adorai aquele que fez os céus e a terra e as fontes das águas. Ele não manda adorar nenhum Jesus. Mas o livrinho de Apocalipse, capítulo 10, não é o mesmo livro selado de Apocalipse, capítulo 15, capítulo 5. O livro selado é o Messias. E o livrinho lá, que o João comeu, é um evangelho que já está aberto. Ou seja, esse não está selado. Esse é o que chegou agora, 2000 anos depois, na minha mão, para desmanchar e denunciar o Deus dessa terra. É o que eu estou fazendo. O livrinho está na terra, o livrinho está aberto, ele não tem selo. Ele denuncia o maligno, com riqueza de detalhe, como ele faz, para atrasar a nossa salvação. E o outro evangelho, que é infinito, o meu é provisório. O meu é provisório. Tudo que eu ler, a última carta, acabou. Não tem mais. Então é um livrinho que será divulgado rápido. Porém o outro está vindo atrás, que é o livro selado, quebrando o selo, que é o próprio Messias, tá? Este é infinito. Este é uma palavra que não tem fim. Então o mensageiro lá, de Apocalipse capítulo 5, que é o mesmo Messias, e o Apocalipse capítulo 14,
que ele vai abrir e escrever por fora. Ou seja, no capítulo 5, está selado por dentro. O Altíssimo quebra o selo, revela a ele. Lá no capítulo 14, ele tira de dentro e começa a divulgar o de fora. Tanto o capítulo 14 como o capítulo 5 é o mesmo livro. Porém, o de João, capítulo 10, não é o mesmo. É um livro que já está aberto. Porque esse livrinho, ele vem para denunciar o maligno. Tá? E os dois estão andando junto. Por incrível que pareça, os dois livros vão andar junto. Um vai na frente denunciando e desmanchando o inimigo, dizendo como é que ele faz e como é que ele atrasa. Aqueles que abraçar a mensagem do livrinho vão sair do engano satânico. Aí vem a mensagem do livro selado, selo por selo sendo aberto, que de acordo com o irmão Juarez, ele foi o digno, de acordo com ele, que o Altíssimo quebrou o selo e revelou a ele. Então o irmão Juarez, de acordo com o que ele fala, ele recebeu o privilégio de divulgar os selos, ou seja, o anjo de Apocalipse capítulo 14 e o do Apocalipse capítulo 5, segundo o irmão Juarez, é ele, porque ele afirma ser o Messias. Então o Altíssimo quebrou o selo, passou para dentro do irmão Juarez e ele passou a divulgar por fora, a povos, línguas e nação, diferente do meu livrinho, que já veio diretamente aberto para denunciar o Deus dessa terra. Mas não se iluda, não sei quem eu sou. Vai pensar você que eu sou o João de 2000 anos atrás. Não sei. Sei que meu nome aqui nesse mundo é Israel. Qual é o meu papel nessa terra eu não sei. Mas eu recebi um livrinho, tá? É muita coincidência. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.